Saudações, companheiros! Hoje vão ficar a saber sobre as 5 mentiras que são contadas para todo indivíduo que está a fazer direito. Todos nós, em alguma parte da nossa vida, enquanto cursandos de direito, já ouvimos falar muito dessas 5 mentiras. E essas mentiras acabam se perpetuando. Hoje nós vamos falar sobre estas e tenho a certeza que dentre essas 5 mentiras, para não dizer as 5, vais identificar e vais ficar a saber que a partir de hoje é tudo mentira, é tudo bungle. Mas antes de mais nada eu contar essas mentiras, fica a saber que eu sou Círio Teixeira, este é o meu canal, disponibilizo conteúdos relacionados a direito. Por estas dicas poderás ter acesso a várias aulas que eu disponibilizo semanalmente. Então, se estás aqui é porque gostas de conteúdos atrelados a direito, então subscreva e desfrute, tenha acesso de todos os nossos conteúdos relacionados a direito. Mas agora, sem mais delongas, vamos ao nosso vídeo sobre as 5 mentiras que são contadas para todo indivíduo que está a cursar ou pretende cursar direito. Primeira mentira que na verdade todos nós já ouvimos: direito é só ler. Não sei qual foi o filósofo que teve a brilhante ideia, a brilhante reflexão de achar que direito é só ler. Por isso é que muita gente diz até, numa ideia de menosprezar, que direito é fácil, é só ler. Não é isso, doutores. A verdade é que nem passa perto disto, porque ler toda a gente sabe ler. Se toda a gente sabe ler, significa que toda a gente pode e faz o curso de direito achando facilíssimo. Só que não é esta a verdade. Na verdade, a leitura é sim uma importante ferramenta para poder-se entender o direito. Mas não é só ler, muito longe disso. Na verdade, para conseguir fazer direito, a leitura influencia, porque a leitura acaba sendo um dos requisitos que o direito em si vai obrigar ao indivíduo para poder entender o direito, para poder desconstruir o direito e para poder, inclusive, aplicar o próprio direito. Então, a leitura é um importante requisito para conseguir ter acesso ao direito, para conseguir entender o sentido e o alcance do direito. Mas direito não é só ler. Leitura é um requisito que qualquer ciência exige. Se queres fazer comunicação social, leitura vai ser importante. Tens de saber ler para poder entender esta ciência. Se queres fazer construção civil, vais ter que saber ler para poder ler esta ciência. E quando eu falo ler, estamos a falar só de palavras, até números, não é isso? Se tu quiseres entender bem qual ciência mais, qualquer ciência, assim podemos dizer, a leitura é um requisito exigido para poderes desmistificar, desconstruir ou entender aquela ciência. Mas não é um requisito único que aquela ciência exige. Então esqueçam mesmo que o direito é só ler. Vão lá perguntar para quem está a cursar, ou se tu já estás a cursar, sabes do que eu estou a dizer? É só leitura, meu amigo. Tu sabes que não é só leitura, então esqueçam. O direito não é só ler. Ler é uma ferramenta primordial para poderes entender o nível de alcance, para poderes desconstruir esta ciência do direito, para poderes viajar em torno do direito. Mas não é só isso que o direito exige. As habilidades que o direito vai exigir, tu vais despertando cada uma delas a cada nível acadêmico que tu vais passar. Aí fala sobre entender as doutrinas, sobre entender a tramitação processual, sobre entender sobre a aplicação das normas. Isso são coisas, são requisitos que o direito exige. Para entender, não só saber ler, ler é mesmo só para desmistificar essa ciência. Então, esqueçam, direito não é só leitura. A pessoa que disse isso aqui, temos que lhe procurar muito seriamente falando. Segunda mentira: tens que ter todas as leis na mente. Achas isso possível? Não é verdade. Isso é a mais pura mentira. Não importa qual seja o profissional, não importa qual seja o nível acadêmico deste indivíduo, não tem todas as leis na mente. Isso é humanamente impossível, porque cada país possui um ordenamento jurídico. E estamos a falar de uma variedade de leis, estamos a falar de milhares de leis, estamos a falar de leis que são criadas por semestre, por dia, por hora. É muita lei para te exigirem que tenhas todas estas na mente.
Mas, claramente, o direito vai te exigir teres controlo ou teres domínio sobre as leis. O que acontece? Como já dizia o jurisconsulto Cícero, a grandeza do jurista está em interpretar as normas e não em decorá-las. Quer dizer o quê? As leis são materiais de consulta. Quer dizer que o jurista deve usar as leis como consulta para poder aplicar as situações que lhe serão remetidas diariamente, não que deva propriamente decorá-las. É tal e qual a Bíblia. Sei que é um exemplo muito drástico, mas a Bíblia, tu não vais decorar a Bíblia do Gênesis até Apocalipse. Não. Tu vais saber manusear que a primeira página da Bíblia fala sobre Gênesis. Então vou lá ver, já que procuro assuntos relacionados à Gênese. E saberes dizer também que o último livro é Apocalipse. É nessa perspectiva, saberes manusear a Bíblia e consultares os artigos que procuras. O mesmo acontece com as leis. Tu já sabes, quando falas de direito civil, deves consultar o Código Civil. Responsabilidade civil, já sabes qual é a parte do Código Civil que fala sobre a responsabilidade civil. Então vais consultar as leis. Então, não estão a pedir-te que tens que ter todas as leis de cor, que devas ter todas as leis na tua mente. Não. O que exige-se em um estudante de direito é saber consultar as leis, saber interpretar as leis. Terceira mentira muito contada é: ser bom em direito é saber utilizar muitas palavras difíceis. A mídia, os nossos colegas e entre outros, têm nos vendido o falso entendimento que para cursar direito ou para ser bom em direito é saber utilizar palavras muito difíceis, que na verdade outros não conseguem perceber, para que passe o falso entendimento que eu tenho domínio sobre isto. Não é verdade, isso é mentira. Ser bom em direito não está a falar palavras super difíceis que no fundo tu nem sabes do que se trata, não sabes enquadrar devido à palavra e julgas que isso é ser bom em direito. Não existe. Então, cursar direito ou ser bom em direito não é saber falar palavras difíceis, porque a verdade é que o direito é um curso social que visa resolver, dar resposta às várias situações da vida do homem dentro da sociedade. Nessa perspectiva, tu vais lidar diariamente com pessoas que não fizeram direito. Então, tu quando fores a lidar com estas pessoas, tu não vais ser técnico, tu vais ter que usar uma comunicação que seja perceptível, ou seja, o que o emissor disser não pode vir com interferências para que o próprio receptor consiga perceber. Então é isto, ser bom em direito não é só saberes falar palavras difíceis, ou seja, só consegues falar de direito em palavras super técnicas. Isso não é saber fazer direito, porque até o entendimento pressupõe dizer que consegue explicar as coisas em diferentes níveis, ou seja, do ponto de vista técnico, tu consegues falar sobre o assunto, do ponto de vista mais desmistificado, também consegues falar sobre o assunto, ou seja, conseguir falar sobre um tema em palavras simples pressupõe dizer que consegues falar em palavras difíceis, o que em sentido contrário é muito mais difícil. Então, ser bom em direito não é estar a falar palavras difíceis, porque eu te garanto que a maior parte das pessoas que ficas a ouvir, no contágio, entretanto, tudo isto aqui é um meio mais que publicitário do que outra coisa, porque saber falar direito não significa estar necessariamente a utilizar um monte de termos difíceis e acabar fugindo da própria solução do problema. Então, isto também é uma mentira que é vendida para muitos estudantes de direito, que ser bom em direito é estar a ter um vocabulário super difícil de ser entendido. Mentira. Quarta mentira: aparência não importa. Isto é uma tremenda mentira. Para quem está a fazer direito, a aparência, podemos dizer que em termos de percentagem, importa 70% ou 80%. Porque antes de saberem que tu és bom, antes de saberem que tu és competente, a tua aparência em si é que vai chamar. Então aqui aquela aplicação de dizer não julgues o livro pela capa. Para alguém que está a cursar direito, esquece, afasta isso, importa sim. Vou dar-te até um exemplo. Se tiveres a opção de escolher duas pessoas
para fazer tua operação. Vais encontrar a pior, alguém que nunca falaste, está de calção, chinelo, tatuado, com piercings e por aí vai. E tens o outro que está a usar o uniforme de médico, está a usar lá aquela, esqueci o nome, de medir o batimento, está todo equipado, parece ser médico. Quais das duas opções tu vais escolher? Claramente vais escolher o que apresenta ou mostra ser um médico, porque tu ainda não sabes da competência da pessoa. Mas a pessoa a priori mostra que deve ser médico. Já o outro mostra que é tatuado, de calção, chinelo, mostra não ter uma apresentação do ponto de vista formal de um médico. Então a nossa mente automaticamente nos leva a acreditar naquele que aparenta ser um médico. Então, a princípio direito acontece a mesma coisa. A quando os teus clientes, por exemplo, ou de dizerem se tu és mesmo alguém que está a cursar ou não cursar, a tua aparência define, porque aí não estão ainda a julgar a tua competência, é só o que eles conseguem enxergar do que estás a dizer que tu és. Então a aparência conta, de dizer não, eu não gosto de estar a usar fatos, eu não gosto de estar a me vestir formal e tal. Acreditem, o curso em si exige. Então, se tu estás a cursar Direito, tens que ter uma apresentação de alguém que está a cursar Direito. Não podes querer cursar Direito e apresentar-te como, sem querer aqui ofender, te apresentares como quem está a fazer Engenharia. Então, cada curso, até cada profissão, tem uma apresentação formal que consegue só de olhar, olha, este deve ser cantor, este deve ser engenheiro, este deve ser bombeiro, este deve ser advogado, este deve ser juiz, porque é uma apresentação a princípio que identifica o indivíduo. Então o mesmo acontece com o curso de Direito. Parem de querer colocar na vossa cabeça que a aparência não importa. Para um jurista o traje sim importa. O traje identifica o curso e a posterior a própria profissão. Quinta mentira que também é muito contada é que eu não estou a competir com ninguém. Esqueçam isso, esqueçam isso. Competição existe em toda parte. Competição existe em qualquer lugar do mundo. E queres-te vender a falsa ideia de humildade, porque eu não entendo isto como sendo humildade. Não, eu não estou a competir com ninguém, é eu contra eu, e sempre assim, sempre assim. Tudo bem, até que não tem problema. Claramente deves competir contigo dia após dia para melhorares. O teu espelho de evolução deve ser tu. Até aí estamos de acordo. Mas, tu quando vais para cursar Direito, encontras mais 150 pessoas a cursarem. Então, o teu nível de desenvolvimento ou de motivação é influenciada pelas pessoas que fazem parte da tua turma. É o teu meio social. Então, tu vais ter que te harmonizar a energia que a tua turma ou os melhores produzem. Se tens colegas que produzem bastante e tu estás no pensamento de querer evoluir, é normal que digas, olha, eu quero também ter estes resultados. É normal que eu vou olhar para o colega que está lá a produzir 70%, 80% e dizer, olha, eu também vou produzir isto ou mais. Isto não é inveja, isto não é ser o que for que podem estar a pensar, isto é espírito de competitividade. E é necessário em toda a parte do mundo, porque tu estás numa sala de aula, tem mais 150 contigo que também estão nesta sala de aula, este é o vosso meio social. Este é o vosso espaço de oportunidade. Este é o vosso espaço de brilhar. Não que vocês devam começar a querer comparar as vossas vitórias com dos outros. Não é isso. A verdade é que vocês devem utilizar aquele meio social para saberem que estão sim a querer modelar-se e a evoluir. E o meio social vai acabar vos mostrando o nível que vocês estão a evoluir. Não é feio, isso não é inveja. Tu olhas para o teu colega que está a fazer 80 e tu olhas para ti e falas, poxas, eu faço 30, mas vou trabalhar para conseguir ter os resultados do colega que está a fazer 80 ou mais. Isto não é inveja, isto é espírito de competitividade. Vocês estão no mesmo meio social, então é normal que haja competição, porque a competição estimula a produção. É que até inclusive no sentido prático, existem empresas que vendem coisas, às vezes vendem o mesmo produto e eles sabem que têm concorrência. O que é que fazem? Melhoram a cada dia as suas habilidades de venda ou de promoção para conseguir venderem mais. Mas não é na ideia de eu vou vender mais e quero que o fulano venda menos. Não. Eu sei que a concorrência vai estimular com que eu produza mais. Então, competir ou competitividade não é negativo. É um meio de estimular a tua produção. Então, quero produzir também mais.
O outro chegou a 100 postos, depois chegou a 110. E vocês estão a conseguir produzir mais. Agora, quando ficas na mesmice de não, é apenas eu contra eu não estou preocupado, tu ficas num lugar muito perigoso, que é a zona de conforto. Tu não queres sair para produzir mais. E a vida em si é uma competitividade. Tu não podes querer ficar no tempo. Tens que estimular o teu crescimento. Tens que sair da zona de conforto. Olha, o vídeo resume-se nisso. São as 5 mentiras que tu já deves ter visto, ouvido ou o que for. Mentiras são contadas, mas acredita, não são verdade. E se chegaste até aqui é porque gostaste do conteúdo, então subscreva já o canal, ative o sininho para teres acesso a mais conteúdos de direito. E olha o espanto aqui, olha aqui a parte maravilhosa. Aqui neste canal tu tens várias aulas de direito sobre vários níveis acadêmicos. Então, se estás a cursar direito, encontraste o teu paraíso. Aqui tens níveis incontáveis de aulas, tens aulas incontáveis, é muito direito aqui neste canal. Então, clica e desfruta dos conteúdos, meus amigos. Até o nosso próximo vídeo, porque eu já sei que tu subscreveste. Fogos!